Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Hum, esta semana só consegui fazer a gravação hoje, que já é terça-feira aqui no Japão, mas gostaria de comentar um pouco sobre o Evangelho do domingo passado e também do sábado passado, que foram evangelhos que me tocaram ao longo destes dias. Começando pelo Evangelho do domingo, continua a ser o Evangelho de São Marcos, e é a altura em que Jesus, depois de o termos visto a chamar os discípulos um a um, a ter caminhado com eles e pregado com eles e passeado entre as multidões que o seguiam, mas ao mesmo tempo vimos-lo também chegar a Nazaré e que ninguém compreendia o que ele fazia. Os discípulos estiveram sempre com ele e foram aprendendo, embora entre eles houvesse sempre disputas, sempre continuando a viver os valores da sociedade em que tinham sido criados, como qualquer um de nós. Mesmo assim, ao longo desse tempo que já andavam com Jesus, foram com certeza aprendendo a viver com outros olhos, a olhar com outros olhos, porque Jesus se aproximava das pessoas que eles não se teriam aproximado, porque Jesus tocava e falava com mulheres, com doentes que normalmente eles não teriam feito, e eles foram aprendendo a viver a vida de outra maneira, a olhar para as pessoas com outros olhos. E então chega o Evangelho de hoje, em que Jesus, pela primeira vez, envia os discípulos já sozinhos, sem ele. E este é um Evangelho que podemos aplicar a cada um de nós. Cada um de nós se pode sentir desta maneira, enviado por Jesus, no mundo em que vive, na sociedade em que está, seja no emprego, seja na família, seja na igreja, seja no grupo de amigos, onde quer que estejamos, ou nos vários círculos em que nos encontramos, é aí que Jesus nos envia também. E por isso o Evangelho de hoje dá-nos dicas para como e de que maneira é que Jesus envia e nos envia aos discípulos e nos envia a nós. Então o Evangelho começa dizendo que Jesus chama os 12 apóstolos. Primeira palavra chama, a palavra chama, o chamamento de Jesus. Não está escrito no Evangelho quais eram os critérios de Jesus para chamar. Por isso, nenhum de nós pode sentir-se nem digno de ser chamado, nem indigno de ser chamado. Porque é Jesus quem chama, é Ele quem escolhe. E só a Ele cabe julgar. Nenhum de nós pode, nem deve, nem tem o direito de julgar se outro irmão é ou não chamado, ou se nós próprios não somos dignos de ser chamados. Porque é Ele que nos torna dignos. É Ele e não as nossas boas ações, os nossos bons comportamentos, a nossa forma de participar na igreja ou de sermos fiéis aos mandamentos. Não é isso que nos torna mais discípulos. O que nos torna discípulos é só o chamamento de Jesus. E ao mesmo tempo, este número 12, Jesus chamou os 12 apóstolos. Isto não é por acaso. Este número 12 vem das 12 tribos de Israel. Israel estava dividido, ou digamos, era composto por 12 tribos, de tal maneira que este número 12 é um número simbólico que simboliza todas as tribos, todos os povos, não é verdade? Todos os povos. Ou seja, este número não significa que eram só essas 12 pessoas concretas, não, significa que todos nós somos chamados. Todos nós, de todas as nações, de todas as culturas, de todas as idades, de todos os sexos. Não há diferença.
todos somos chamados. Por isso, mais uma razão para não podermos considerar ninguém indigno de ser chamado e para que ninguém se possa considerar indigno, embora todos nos possamos realmente sentir indignos de que Deus nos chame, mas é Ele que assim, que chama porque quer, não é? Diz no Evangelho de Marcos, precisamente ao princípio, Ele chamou os que quis, e aqui repete-se essa chamada, já num sentido de envio, não é? Mas está sempre esta chamada. Nós não somos enviados por mérito próprio. É Ele que nos chama. E isso é importante não nos esquecermos, não é? Não pensarmos nunca que é por nosso mérito. E então, depois no Evangelho o Evangelho continua dizendo que começou a enviá-los dois a dois. Ou seja, não os enviou individualmente, enviou-os em pares, ou se calhar até eram às vezes 3 ou 4, ou seja, não os enviou sozinhos. É evidente que nós, muitas vezes, sentimos que somos enviados sozinhos, sei lá, pode acontecer aqui no Japão que na nossa empresa onde trabalhamos, sejamos os únicos, por exemplo, a crer em Jesus, a ser católicos ou ter fé, não é? Podemos sentir-nos únicos nesse aspecto em muitos lugares. No entanto, o que este ser enviado de dois a dois significa é que nós nunca estamos sozinhos, porque mesmo estando sós, levamos connosco toda a igreja, levamos connosco os nossos irmãos que rezam connosco quando vamos à igreja, que têm a mesma fé que nós, e também de um modo mais concreto aqueles com quem convivemos, com quem rezamos juntos, não é? Aqueles que nos animam na nossa fé e que nós animamos também. Essas pessoas, mesmo que não estejam connosco no dia a dia às vezes, não é? Estão no nosso coração e estão por trás, de certo modo, estão-nos a suster com a sua oração, com o seu amor, não é? Eu, por exemplo, sinto-me apoiada por muitas pessoas com as quais nem estou já há muitíssimos anos. No entanto, eu sei que a sua oração me sustém, não é? Sinto-me sustida pela oração de muitas pessoas e pela fé e pela coragem, pela resiliência, esta palavra que se diz tanto agora, não é? De tantas pessoas que me apoia, me encoraja, me dá ânimo para continuar, não é? Por isso, esta é uma característica dos discípulos de Cristo, como cada um de nós. Somos enviados, mas nunca sozinhos, sempre com uma família que é a família dos filhos de Deus, os nossos irmãos, que estão com os quais estamos ligados. Por isso, isto é um ponto muito importante, até porque às vezes acontece que, sei lá, nos podemos sentir especiais ou podemos sentir que temos uma mensagem especial para transmitir que os outros não entendem. Claro que cada um de nós tem uma experiência própria de Deus, mas não seria verdadeiro pensar que a minha experiência é única e que, como é que eu hei de dizer, que sou uma espécie de profeta exclusivamente escolhido por Deus para uma missão e que, de certo modo, estou numa posição superior aos outros. Isto não seria realmente evangélico nem próprio do discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo sente-se sempre unido à família dos irmãos da Igreja, ao Papa, aos bispos, aos sacerdotes, a todos os cristãos do mundo, não é? E por isso sente-se apoiado e sente-se sempre resguardado, digamos, apoiado por uma multidão de pessoas que até algumas já faleceram e que estão, algumas não, muitíssimas, não é? Pelos santos, pelos nossos familiares, que no céu também nos estão a apoiar. Então, isto é uma característica muito própria dos discípulos de Cristo.
Depois, Jesus fala-lhes de que missão lhes está a confiar e diz-lhes, ou seja, diz o Evangelho, deu-lhes poder sobre os espíritos impuros, deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Ora, isto o que é que significa? Que Jesus os fez exorcistas. Pronto, não precisamos de interpretar à letra estas palavras, mas o que é certo é que esses espíritos impuros simbolizam com certeza a ausência de Deus, a ausência de paz, a ausência de amor, de compreensão, de esperança em tantos lugares. Tudo aquilo que nos tira a alegria, que nos tira a esperança de viver e que muitas vezes está dentro de nós, não é? Quando o nosso egoísmo, a nossa ambição, a nossa sim, a falta de generosidade nos impede ver as necessidades dos outros, ver o que se necessita à nossa volta e nos impede talvez de partilhar isso que nós temos e que os outros precisam. Então, esses espíritos impuros que nos arrancam a alegria e a felicidade, que nos arrancam a verdadeira paz do coração, são esses espíritos impuros que Jesus nos envia a dispersar, diria eu, dispersar, como quem dispersa. Pronto, ultimamente falam-se muito destas festas ilegais, não é? Que vem a polícia e dispersa, não é? Bom, não estou a comparar-me com isso, mas é uma certa forma de expressar aquilo que nos pode fazer mal e semear abundantemente tudo aquilo que nos pode trazer esperança, alegria, que nos pode trazer paz ao coração, mesmo no meio de grandes sofrimentos, não é? Por isso é a missão que Jesus confiava aos discípulos e que nos confia a cada um de nós, não é? Às vezes podemos pensar que não somos, que a missão é para os missionários, que a missão é para os que vão para a África ou para a Ásia ou para outros países, não é? Mas a missão, não, a missão é para todos, não é? Jesus envia todos aqueles que recebemos. Noutra passagem do Evangelho, Jesus diz: haveis recebido grátis, dai grátis, não é? Tudo aquilo que nós recebemos gratuitamente, se o pusermos ao dispor dos nossos irmãos, se o partilharmos, vai multiplicar-se e a alegria será mais abundante ainda para nós e para os outros. É essa missão que Jesus nos confia e é uma missão que todos podemos realizar, mesmo estando, sei lá, sentados numa cadeira de rodas, mesmo estando numa cama doentes, mesmo estando com poucas forças, todos podemos, através de um sorriso, através de uma palavra amável, de uma palavra de agradecimento, de uma palavra de ternura, todos podemos viver esta missão no nosso dia a dia. E isso transforma o dia a dia das pessoas que nos rodeiam, transforma os ambientes onde trabalhamos, onde vivemos. E às vezes, pronto, eu própria ando distraída, ando ocupada com as minhas coisas e esqueço-me de que as pessoas à minha volta estão se calhar a precisar de que eu as escute mais, de que eu tenha de que eu pare para ouvir os seus desabafos, que eu tenha paciência com as suas irritações, porque precisam com certeza de uma palavra amiga, de um abraço, de uma palavra de uma escuta compreensiva, não é? Essa é a missão que Jesus nos confia e por isso ninguém pode dizer não, eu não posso, isso é para os missionários, porque missionário é todo aquele que foi batizado, não é? Mas mesmo aqueles que me ouvem, que até podem nem ser batizados, mas todos temos uma missão, não é? Todos, quando nascemos, já vimos com uma missão a este mundo. A nossa vida faz falta aos outros, a nossa vida é importante para os outros, não é? Por isso é
a missão. Como diz o Papa Francisco, nós somos uma missão nesta terra. E é realmente verdade, não é? E depois Jesus diz como é que eles hão de realizar esta missão. E diz, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser o bastão, nem pão, nem alforjes, nem dinheiro, mas que fossem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. Olha, eu aqui entendo que Jesus lhes diz e nos diz para preparar-nos para o caminho, porque diz-lhes que não levem nada a não ser o bastão e as sandálias, não é? O bastão e as sandálias são importantes para caminhar e para caminhar através de caminhos tortuosos, não é? Todos sabemos, quer dizer, se tiver alguém que tenha feito alguma peregrinação ou que tenha o hábito de caminhar pelos montes, sabemos que é muito mais fácil caminhar com um bastão do que sem nada onde nos apoiarmos, não é? Então, e os sapatos, que importantes são os sapatos, o tipo de sapatos que calçarmos quando fizermos uma longa caminhada, não é? Então, Jesus, de certo modo, está a dizer: preparem-se para caminhar, e de resto, ponham tudo nas minhas mãos, porque eu vou preparar tudo o que for preciso, não é? Não é preciso pensar em roupa para mudar, porque pelo caminho vão receber, vão encontrar alguém que partilhe com vocês, ponham isso nas minhas mãos, contem comigo para vos dar o que vocês precisarem, material e espiritualmente, ao longo dessa viagem, mas ponham-se em caminho. Eu senti esta chamada forte de Jesus: ponham-se em caminho, não fiquem sentados. Eu acho que muitos de nós, com esta pandemia tão longa, temos passado muito tempo em casa, e se por um lado temos feito coisas que não tínhamos feito nunca, como eu, por exemplo, que tenho plantado legumes no jardim, enfim, tenho feito coisas que nunca fazia, mas ao mesmo tempo parece que ficámos um bocadinho parados, não é? Eu sinto um bocado assim, não é? Fiquei um bocadinho parada, habituada a estar em casa, e sinto que Jesus me chama a levantar-me, a pôr-me em caminho, não é? É claro que pôr-se em caminho nem sempre é sair de casa só, não é? Mas também é importante sair de casa, ir ao encontro daqueles que precisam de nós, não é? Por outro lado, Jesus também lhes disse: quando entrarem numa casa, fiquem nela até partirem dali. Fiquem na casa dessas pessoas que vos acolhem. Permaneçam acompanhando essas pessoas que saem ao vosso encontro. Eu compreendi através deste texto que Jesus nos diz: não andem a saltar de uma pessoa para a outra conforme essa pessoa vos cai bem, é do vosso agrado, é mais parecida com vocês e é mais fácil de conversar com esta pessoa do que com aquela outra. Não, abram-se a essas pessoas que eu próprio vou colocar no vosso caminho. Essas pessoas precisam de vocês e vocês também vão receber delas, vão precisar, vão receber com certeza algo que eu tenho preparado para vocês através dessa pessoa. Por isso, se algum de vocês se encontra que tem diante de si, seja no trabalho, seja na família, seja no grupo de amigos, se encontra com pessoas das quais se calhar até fugiria se fosse possível. Claro, isto não se aplica a todas as situações, às vezes é necessário tomar distância das pessoas também, não é? Mas pode ser também que essa pessoa seja, de certo modo, enviada por Deus, e mesmo que devido à nossa forma de ser ou de, pronto, o nosso caráter, não seria a pessoa que nós escolheríamos para a amiga, não é? Mas acho que Jesus aqui nos está a mostrar que ser discípulos, ser missionários, não é
simplesmente ir à procura de pessoas com quem nos damos bem, de fazer amigos, não é? No sentido que usamos usualmente a palavra amigo, não é? É ver em cada pessoa um amigo realmente, mas isso nem sempre é fácil, só que pensar que é Jesus que nos põe essa pessoa no caminho, às vezes pode nos ajudar a permanecer mais tempo nessa casa, a permanecer mais tempo tentando uma relação com essa pessoa do que simplesmente fugir da ocasião difícil com que nos deparamos. Por outro lado, Jesus também diz que se não forem recebidos em algum lugar, se as pessoas não vos receberem, não insistam, não insistam. Vão-se embora tranquilamente, usa aquela expressão que era típica dos judeus, sacudi o pó dos vossos pés como testemunha contra eles, era uma expressão que se utilizava entre os judeus, mas que eu entendo, cada um é livre de aceitar ou não uma mensagem, uma opinião, não é? Por isso não podemos forçar ninguém e não podemos nem devemos, e tanto como devemos acolher, acolher humildemente quando alguém nos dá o que tem, não é? Do mesmo modo, humildemente devemos retirar-nos quando vemos que não, as pessoas não estão abertas a receber uma mensagem, e aqui estou a falar mais do que é quando falamos claramente do Evangelho, mas nem sempre, não é? Pode ser simplesmente uma relação humana de amizade que a certa altura nos fecham as portas, então aí sabendo que Deus nos conhece e nos ama, sair com liberdade e com paz no nosso coração. Depois, no fim, está escrito no Evangelho que os apóstolos partiram e pregaram o arrependimento, expulsaram muitos demónios e ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. Ora, estamos aqui a ver exatamente as mesmas coisas que Jesus fazia, não é? Jesus pregava a conversão, o arrependimento, a conversão, porque se aproxima o reino de Deus, não é? Jesus expulsava os tais espíritos impuros, não é? E Jesus curava os doentes. Ou seja, é incrível, mas Jesus propõe-nos a mesma missão que ele realizou e realizava, não é? Ele propõe-nos exatamente a mesma missão e, como dizia antes, não se trata de pensar que todos temos que ir para a África ou para outro país qualquer viver como missionários. É a missão da nossa vida diária. Na nossa vida diária nós temos uma missão. Cada um tem uma missão, não é? Não pense que essa missão é só dos padres, das freiras e que às vezes que fácil é falar da igreja como se nós não fôssemos parte dela, não é? Nós somos parte integrante e cada um de nós tem um papel muito importante a realizar. Esse papel ninguém poderá substituir, ninguém poderá fazer por nós. Então, por último, queria só mencionar o Evangelho da sexta-feira, em que Jesus diz aos discípulos e às pessoas que o escutam, insiste para que não tenham medo. A expressão não temam, não temais, não tenham medo, repete-se 366 vezes na Bíblia, ou seja, mais de uma vez por dia, não é? Para nós podermos ouvir mais de uma vez por dia. É uma insistência de parte de Deus, não temam, não temam, né? E nós podemos temer, muitas vezes temos muitas razões para ter medo e para mesmo que Jesus diga que nos chamou pessoalmente, mesmo que nos diga que confia em nós e nos envia,
nós encontramos-nos muitas vezes aturdidos e obcecados até por situações que nos preocupam, e tudo isso nos impede ouvir o chamamento de Deus, e nos impede também de viver com esperança e com positividade. E falo também por mim, porque também me acontece, não é? Então, neste Evangelho da sexta-feira passada, Jesus dizia: não se vendem dois pássaros por uma pequena moeda que não vale nada, tipo um cêntimo, não é? E nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. Nem um pássaro cairá por terra, nenhum pássaro cairá por terra sem o consentimento de Deus. A vida de cada ser vivo desta terra está nas mãos de Deus, e Ele olha por cada um de nós, não só os seres humanos, mas todos os seres vivos, não é? Quanto a vós, fala de nós, os seres humanos, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. É incrível, não é? Deus sabe, tudo o que nos acontece, as lágrimas choradas, as gargalhadas, os sentimentos que nós carregamos por dentro tantas vezes, de desânimo, de sentimento de fracasso, ao mesmo tempo os nossos sonhos, os nossos, as nossas desilusões também. Ele sabe de tudo isso, e Jesus exprime isso desta maneira, não é? Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Um cabelo que cair, ele sabe, não é? É assim que nós somos amados por Deus, é assim que nós estamos a ser protegidos por Ele. Por isso é que Ele diz: não temam, não temais, porque pois valeis mais do que muitos pássaros. Não quer dizer que nós valemos mais do que os pássaros, agora seria entrar numa discussão ecológica, mas todos somos muito importantes para Deus. É evidente que o ser humano é feito à imagem de Deus, é o único ser vivo que pode falar com Deus, que pode dialogar com Deus, e ao mesmo tempo tem uma responsabilidade grande, não é? Mas em tudo isso não estamos sozinhos, em tudo isso temos um amor enorme de Deus por nós, com o qual contamos, que nos alimenta e nos empurra todos os dias. Por isso, convido-vos a viverem esta semana com confiança, com paz e ao mesmo tempo com esta certeza de que estamos a ser enviados no lugar onde estamos, e que Jesus nos vai dar tudo aquilo que precisamos para viver a nossa missão. Só precisamos de nos levantar, agarrar o nosso cajado e calçar as nossas sandálias e meter-nos a caminho.